Fabíola, do ponto de vista humanitário, o drama é muito grande, né? É, Ontem, a caminho dos Estados Unidos, o Biden ouviu a pergunta, né, sobre o socorro humanitário. Perguntou-se a ele quando esse socorro chegaria, e ele falou, o mais rápido possível. Para uma pessoa que está sem água, sem comida, sem remédio, o melhor momento para o surgimento do socorro é anteontem, né? O segundo melhor momento é imediatamente. Mas as autoridades parecem alheias a essa urgência. O gabinete do Benjamin Netanyahu divulgou um comunicado e no texto ele evitou definir rápido. A equipe do primeiro-ministro de Israel escreveu lá, à luz do pedido do presidente Biden, Israel não vai impedir a assistência humanitária via Egito, desde que seja apenas de alimentos, de água, de medicamentos, e para a população civil localizada ao sul de Gaza. Nenhuma menção a datas, quantidades, periodicidade, nada sobre os métodos que Israel pretende usar para distinguir famintos de terroristas, nenhum aceno para quem ficou na área norte de Gaza, nem sinal da abertura dos portões do Egito para palestinos e estrangeiros que desejam deixar a zona de guerra, entre eles 3 dezenas de brasileiros. Quando vetou a resolução humanitária proposta pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, o governo americano como que terceirizou ao Joe Biden o exercício da diplomacia mundial. A representante dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, a Linda Thomas Greenfield, ela deu uma frase muito curiosa, falou, estamos lá dando duro na diplomacia e precisamos deixar que esta diplomacia opere. Na prática, ela está dizendo, olha, o Conselho de Segurança não vale nada, o que vale é a diplomacia norte-americana. Alguns países, Fabiola, cultivam o mito da excepcionalidade, mas poucos exercitam, como os Estados Unidos, essa pretensão de ser uma potência moral que só deve contas à sua própria noção de superioridade. Ao dispensar o suporte do Conselho de Segurança da ONU, as asas da ONU, o Biden ele pulou de um penhasco no escuro, agarrado ao Netanyahu, imaginando que vai conseguir construir as suas próprias asas no caminho. Ainda não tem noção nem do caminho que está trilhando. Pode ser que ele voe, ou pode ser que ele se esborrache. O único problema é que o insucesso da diplomacia americana, hoje é a única capaz de interceder para que o Netanyahu exercite os seus pendores humanitários, se ele os tem, o risco de se esborrachar é muito grande, do Biden se esborrachar é muito grande. E se isso ocorre, isso significa mortes, isso significa fome, significa sofrimento para a população civil que está trancada em Gaza. Isso é muito grave, muito triste. A gente ainda vai ter a oportunidade hoje aqui no nosso All News de detalhar um pouquinho mais sobre a situação das crianças. A gente queria se debruçar um pouco nisso, sobre a situação das crianças na faixa de Gaza, porque os números são, assim, devastadores, né? Uma criança morre a Fabiola, cada 15 minutos nos bombardeios. Fala. você me permite, só para fazer um breve comentário, até puxando uma coisa que o Jamil falou, quando o Jamil falou da questão dos corpos de decomposição, umas fontes minhas nos hospitais de Gaza, no domingo, tinham passado, até a gente depois comentou aqui no All News, um texto que publiquei de que o cheiro de morte estava percorrendo as ruas de Gaza, no norte de Gaza, exatamente por conta dos corpos de decomposição. Essas fontes que trabalham no sistema de saúde do norte de Gaza falou que agora a preocupação por conta desse cheiro de morte é outra. É a questão da propagação de doenças. Porque você tem muito, quando você tem corpos em decomposição que não são enterrados, a questão de enterro de corpo, gente, é uma questão, é claro, de respeito e de simbolismo, mas a humanidade passou a enterrar corpos em determinado momento porque eles trazem doenças. Né? Você tem um processo de decomposição que atrai doenças e isso se espalha. Então eles estão com medo de que isso, né, acabe, na verdade, piorando a situação, porque além dos feridos por conta da guerra, além dos feridos e dos doentes que já são naturais que chegam aos hospitais, também pode ter essa situação desses corpos em decomposição, que impregnam o ar, também ajudando a propagar doenças e piorando a situação do já sobrecarregado Sistema Norte de Saúde de Gaza.
Muito triste, muito triste. Aliás, aconteceu hoje o enterro da Celeste. Daqui a pouquinho também traremos mais informações sobre isso. A Celeste, que era filha e neta de brasileiros e que foi vítima de um ataque do Hamas, a casa dela invadida, levada, né, como refém para a faixa de Gaza e que foi enterrada hoje. Quer falar, Josias? Rapidinho, Fabiola, você mencionou quando me pediu uma manifestação, esses anúncios que Israel vem fazendo de líderes do Hamas, que são executados ali pelas forças israelenses, né? A sociedade de Israel está ainda imersa na dor que foi provocada pelo assassinato bárbaro de mais de 1.300, 1.400 pessoas em seu território, está cobrando respostas. E é contra esse pano de fundo manchado de sangue que o governo israelense se move. Num surto retórico, o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, prometeu extirpar do mapa o Hamas. Como esse é um objetivo incerto e longínquo, o governo vai divulgando em conta-gotas notícias sobre a destruição de instalações do Hamas, a execução de líderes e familiares desse braço armado do grupo terrorista, dos seus congêneres. E a invasão de soldados israelenses por terra, curiosamente, parece ter sido mais uma vez adiada, por conta da explosão de um hospital lá no centro de Gaza. Então, além da guerra de versões sobre a autoria do ataque, essa tragédia humanitária abriu ali um parêntese na crise para alguma reflexão. O cheiro de sangue e o excesso de cadáveres obscureceram uma das principais frases, era isso que eu queria chamar a atenção, uma das principais declarações feitas pelo Joe Biden na passagem dele por Tel Aviv, nessa quarta-feira. O Biden disse ali alguma coisa como, ele estava falando para uma plateia de israelense, ele disse, olha, eu peço que enquanto vocês sentem essa raiva, não se deixem consumir por ela. E aí ele disse que depois do 11 de setembro, nos Estados Unidos, também os americanos sentiram muita raiva. E aí ele falou algo que soou como um aviso, Fabiola. Ele falou, olha, enquanto nós buscávamos justiça, nós também cometemos erros. O Biden se referia, evidentemente, ao erro cometido pela Casa Branca no Afeganistão. Os Estados Unidos enviaram tropas ao território afegão para derrotar a Al-Qaeda e derrubar o regime do Talibã. E depois de 20 anos de ocupação, Fabiola, os Estados Unidos deixaram o Afeganistão, deixando para trás ali um rastro de dor, de dólares do contribuinte americano desperdiçados. E pior de tudo, o Talibã voltou ao poder. Então queriam destruir o Talibã sob o argumento de que dava apoio à Al-Qaeda, ao Bin Laden, e saíram 20 anos depois com o Talibã no poder. Hoje tem Afeganistão chegando no Brasil como refugiado, fugindo do Talibã. Então, mal comparando, Fabiola, Israel corre os mesmos riscos. Antes de invadir por terra a faixa de Gaza, que é um território governado pelo braço político do Hamas, o Netanyahu precisa refletir sobre o que pretende fazer para impedir que Israel fique preso num território que o país já submete a cerco há quase 2 décadas. Então não é só extirpar o Hamas, é precisa definir o que vai fazer com a faixa de Gaza. É um drama que ainda não está devidamente elucidado, e enquanto isso não se explica, Fabíola, enquanto as explicações não chegam, vai morrendo gente.